Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula para as turmas do segundo ano do ensino médio da Escola Dona Luísa Timbó. E hoje eu convido vocês para estar fazendo a correção das atividades propostas na aula anterior, referente ao conteúdo permutações simples, dentro do nosso estudo de análise combinatória. Segue aí a correção das atividades, são 5 questões nessa atividade que foi proposta para vocês, ok? Acompanha aí com muita atenção. Então tá aí pessoal, esse foi o template da nossa atividade. A gente já iniciou os estudos sobre análise combinatória vendo o que é um número fatorial, e na aula passada a gente viu alguns exemplos do que é permutar, a permutação simples, e já está aí na tela para vocês a primeira questão dessa atividade. Quantos são os anagramas da palavra perdão? Primeiro vamos lembrar aqui o que são anagramas. Anagramas, quantas palavras eu posso formar com as mesmas letras da palavra dada, trocando de posições essas letras, mesmo que essas palavras novas que eu formarei não tenham sentido na nossa linguagem usual. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui a palavra bola. A palavra bola, composta pelas letras B, O, L, A, ela tem 4 letras, ou seja, ela ocupa 4 posições. Na primeira posição, eu posso escolher qualquer uma das letras. Eu vou escolher a própria letra B. Então, na primeira posição, eu terei 4 possibilidades, 4 letras para colocar na primeira posição. Pode ser o B, o O, o L ou o A. Então aqui eu tenho 4 possibilidades, são 4 letras que eu posso colocar aqui na primeira posição. Na segunda posição, como eu já fixei uma letra, só sobram 3 letras, 3 possibilidades na segunda posição, como se fosse a letra O. Na terceira posição só sobram 2 possibilidades, 2 letras, o L e o A, são 2 possibilidades. E na última posição só sobra uma letra, uma possibilidade. Veja que para fazer o cálculo da permutação simples, basta você calcular a permutação de n fatorial é a mesma coisa de a permutação de n elementos é a mesma coisa de n fatorial. Basta você verificar quantas letras é formada a palavra, no caso de bola 4 letras, e fazer o cálculo da permutação de 4 elementos. Permutação de 4 elementos é a mesma coisa que calcular 4 fatorial. E 4 fatorial é a multiplicação do número 4 em ordem decrescente até chegar em 1. Então seria o que? 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24. Então quantos anagramas eu teria da palavra bola? Quantas novas palavras eu formaria com as mesmas letras da palavra bola, trocando de posição essas letras, mesmo que essas palavras não tivessem sentido? 24 anagramas, ou seja, 24 novas palavras. Então isso aí foi só uma recapitulação do que a gente viu na aula anterior. Vamos para cá, para a primeira questão. Quantos são os anagramas da palavra perdão? Vamos escrever a palavra perdão novamente. Quantos são os anagramas da palavra perdão? Quantas novas palavras eu posso formar com as mesmas letras da palavra perdão, trocando as letras de posição? Veja que a palavra perdão, você vai ver quantas letras é formada a palavra perdão. Então veja que a palavra perdão tem 6 letras: o P, o E, o R, o D, o A e o O. Então, para saber quantos anagramas serão formados com a palavra perdão, a gente vai fazer a permutação da quantidade de letras, que são 6. Permutação de 6. Permutação de 6 é a mesma coisa da gente calcular 6 fatorial. E como é que se calcula 6 fatorial? Você multiplica o número 6 em ordem decrescente até chegar em 1. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Permutação de 6 elementos vai ser igual. Permutação de 6 elementos, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120, 120 vezes 3, 360, 360 vezes 2, 720, 720 vezes 1, 720. Então, quantos são os anagramas da palavra perdão?
eu tenho na palavra perdão 720 anagramas. Eu posso formar 720 novas palavras, trocando de posição as letras da palavra perdão, mesmo que essas palavras não tenham sentido. Tá certo? Deu para compreender? Então vamos para a segunda questão, tá? A segunda questão já está na tela. Quantos são os anagramas da palavra perdão que começam com a letra P e terminam com a letra O? Esse tipo de questão que pede para você dizer quantos são os anagramas que começam com a letra e terminam com outra, veja que a palavra perdão, que eu vou repetir aqui para ficar melhor da gente visualizar, ó. Veja que a palavra perdão, a gente viu que ela tem 6 letras, o P, o E, o R, o D, o A e o O. Então são 6 posições. Quando diz que começa com a letra e termina com outra letra, começam com a letra P, significa que eu vou ter que fixar a letra P começando. Se começa com a letra P, está dando uma lei aqui. Obrigatoriamente tem que começar com a letra P. Então você já não usa mais a letra P na permutação. E termina com a letra O. Então obrigatoriamente a gente vai colocar a letra O terminando as palavras. Então a letra O também não entra na permutação. Sobraram quantas letras? Ou seja, quantas posições? Sobraram o E, o R, o D e o A. Sobraram 1, 2, 3, 4 letras. Ou seja, na primeira posição que sobrou, eu tenho 4 letras para se colocar. Na segunda posição eu tenho 3 letras. Na terceira eu tenho 2 e na primeira 1. Ou seja, ficou a permutação de 4 elementos, que é a mesma coisa de 4 fatorial. 4 fatorial é essa multiplicação de 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, quantos anagramas da palavra perdão que começa com a letra P e termina com a letra O? 24 anagramas. Ok, pessoal? Então, toda vez que pedir a quantidade de anagramas de uma determinada palavra que começa com uma letra qualquer e termina com outra letra qualquer, essas duas letras, aqui começa e aqui termina, você vai fixar, elas não entram na permutação. Quem entra na permutação são as letras que restam. No caso, 4 letras. Permutação de 4, 4 fatorial. Pronto, gente. Já está na tela de vocês a terceira questão aí da nossa atividade. De quantos modos distintos 5 pessoas podem sentar-se em um banco de jardim com 5 lugares? Veja que essa questão trata-se de 5 pessoas e quer saber de quantas maneiras diferentes essas 5 pessoas podem sentar-se nesse banco que tem 5 lugares. Então, nesse caso, como são 5 pessoas, a gente vai calcular a permutação de 5. É só calcular a permutação de 5, porque são 5 pessoas. Permutação de 5 é 5 fatorial. Então, permutação de 5, 5 fatorial é a multiplicação do 5 em ordem decrescente até chegar em 1. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Permutação de 5 é igual a 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Então, de quantas maneiras diferentes? De 120 maneiras diferentes de 5 pessoas estar sentando num banco que contenha 5 lugares. Certo, gente? É bem fácil, bem intuitivo, tá? A quarta questão já está na tela. Qual é o número possível de anagramas que se pode montar com as letras da palavra amor? Inclusive eu tinha colocado até essa palavra como exemplo. Na palavra amor, quantos anagramas possíveis eu posso formar? Quantas outras palavras eu posso formar usando as mesmas letras da palavra amor, trocando de posição essas letras? Basta você contar quantas letras tem amor, 1, 2, 3, 4, e calcular a permutação dessas 4 letras. A permutação dessas 4 letras é a mesma coisa que 4 fatorial. Por quê, professor? Porque se eu tenho 4 letras na palavra amor, cada letra ocupa uma posição.
Na primeira posição, eu posso escrever qualquer uma das letras, o A, o M, o O e o R. Então são 4 possibilidades, 4 letras que eu posso escrever na primeira posição. Como eu já escrevi uma letra na primeira posição, na segunda posição sobram apenas 3 letras. Como eu escrevi uma letra na primeira posição e uma letra na segunda posição, na terceira posição vão restar para mim 2 letras. E na última posição vão sobrar apenas uma letra. Por isso que a permutação desses 4 elementos da palavra amor, das 4 letras, é 4 fatorial. É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24 anagramas. São 24 novas palavras que eu posso estar escrevendo com as mesmas letras da palavra amor, tá certo? Agora nós vamos já caminhando para a finalização dessa videoaula, para a finalização da correção dessa atividade. A quinta questão e última. Quantos números com 5 algarismos podemos construir com os números ímpares 1, 3, 5, 7 e 9? Com quantos números com 5 algarismos podemos construir com esses números aqui? 1, 3, 5, 7 e 9. Então, se eu tenho 5 números, 1, 3, 5, 7 e 9, de quantas maneiras eu posso escrever números de 5 algarismos trocando de posições os próprios algarismos apresentados? Basta você contar quantos elementos tem nesse conjunto. O 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. 5. Na primeira posição eu posso colocar qualquer um desses números, ou seja, eu tenho 5 possibilidades. Na segunda posição, eu já fixei um número na primeira posição, então só sobra 4. Na terceira sobram 3, na segunda, na quarta posição sobram 2 e na última posição sobra uma letra. Então, é exatamente 5 fatorial. São 5 elementos, 1, 3, 5, 7 e 9. E 5 fatorial nós já vimos, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, 120 vezes 1, 120 anagramas. 120 anagramas são as quantidades de números com 5 algarismos que eu posso montar escrevendo com esses mesmos números apresentados. São 120 algarismos, 120 números, aliás, com 5 algarismos. Essa é a resposta da questão 5. Então, pessoal, é isso. Nossa aula de hoje seria apenas para fazer a correção da atividade que foi proposta na aula anterior. E no nosso próximo encontro, na nossa próxima conexão, nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo de combinações. Nós vamos ver o conteúdo arranjo simples. Então, fiquem ligados. Quem não enviou a devolutiva da atividade pode estar enviando ainda, porque essas devolutivas eu coloco numa pasta no Drive e, consequentemente, essas devolutivas serão transformadas em notas parciais. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.